Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso aqui ao vivo de mãe para mãe. Eu sou Laís Vieira, estou aqui para contribuir com você, para te ajudar a conseguir aí organizar sua vida, colocar os seus papéis no lugar, conseguir conciliar esses papéis para que você tenha a oportunidade de ser bem-sucedida na sua família e na sua carreira, sem abrir mão de nada que seja importante para você. Sejam bem-vindas aqui conosco nesse dia de hoje, nesse nosso encontro. Carol já chegando por aqui. Um beijo, Carol. Seja bem-vinda. Josi chegando por aqui também. Sejam bem-vindas, meninas. Que bom já receber vocês aqui nesse início de dia. Nós estamos na nossa maratona de aquecimento para o Workshop Mães que Dão Conta, que é o evento online que vai acontecer semana que vem, já no dia 5. Nesse evento, nós vamos falar sobre as chaves essenciais para você que é mãe e que precisa, que deseja conciliar os seus papéis, né? Colocar a vida nos trilhos, sem abrir mão de nada que seja importante para você. Conseguir decolar na sua família e na sua carreira sem sentir que você está deixando qualquer dessas questões de lado. E hoje, nesse nosso conteúdo de aquecimento, nessa nossa maratona de aquecimento, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Porque organizar a sua rotina não vai resolver o seu problema de dar conta, não vai resolver aí o desafio de conseguir conciliar o que você precisa. Laís, mas como assim? Eu sempre achei que organizar a rotina é algo que todas precisam, que todo mundo tem que fazer, e eu fico me cobrando por isso. Hoje a gente vai desmistificar talvez essa crença, né, que você tem aí de que a gente precisa de uma rotina certinha, militar, para a gente conseguir dar conta daquilo que nós precisamos realizar, tá bom? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, né? Preciso organizar a rotina, preciso organizar os horários, preciso colocar tudo no lugar e não consigo. Começo as coisas e não termino, começo a fazer isso, mas não consigo dar continuidade. Então é disso que a gente vai falar. Deixa eu fixar aqui o tema para quem for chegando, sabendo que nós estamos conversando. Bom dia, Érica Cortez, seja bem-vinda aqui conosco. Então, bora lá. Porque organizar a rotina não te ajuda a dar conta. Como assim, Laís? É isso mesmo que você quer falar? É isso mesmo que eu quero falar para você. Hoje eu quero falar com você que sente que você é desorganizada, que sente que você deixa tudo para depois, sente que você é procrastinadora, né? Que você já tentou várias vezes estabelecer uma rotina, organizar seu tempo, organizar suas coisas. E você começa, mas depois você não tem energia. Parece que isso não é muito para você, né? Parece que você não consegue deslanchar, não consegue desenvolver nisso, né? E aí você fica se sentindo mal, né? Porque não consegue ter essa consistência, não consegue ter essa continuidade e ver a sua vida aí atropelada sem você conseguir conciliar os seus papéis, tá bom? O conteúdo de hoje, a live de hoje é para você. O princípio essencial, meninas, para você ser uma mãe que dá conta daquilo que é importante para você, né? Que tenha aí definido o seu tudo, é justamente decidir, escolher o que é esse tudo para você, né? A gente escuta muita gente falar, e eu gosto de frisar, explicar isso aqui sempre, porque é um princípio para nós, é um princípio para a sua vida, para a minha também. Mãe não tem que dar conta de tudo, né? Concordo. Não temos que dar conta de um tudo imposto, expectativas colocadas sobre nós, desalinhados de quem nós somos. Mas definir o que é esse tudo para nós, definir o que é dar conta para nós, isso é inegociável. Isso você precisa fazer. Por quê? Certamente você não é apenas mãe, você tem projetos para realizar, você tem coisas para poder conduzir aí o seu dia, certamente você tem muitas demandas, às vezes a gente se sente puxada de um lado para o outro, e se você não definir, se você não aprender a ter discernimento, né, do que é mais importante, você vai viver no caos. Você vai viver atropelada, você vai ser engolida já no início do seu dia, já no início da manhã, né? Porque as urgências vão aparecendo, as demandas vão aparecendo
e você não consegue. Você chega no final do dia, chega no final da semana, chega no final do mês, do ano, da vida, sentindo que você está cansada, sobrecarregada, fez um monte de coisas e não está vendo a realização disso, não está vendo o fruto disso. Então, nós que desejamos conciliar os nossos papéis, nós que desejamos cuidar bem dos nossos filhos e também conseguir trabalhar, ter resultados na nossa vida profissional, nós precisamos ter essa clareza, né? Nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento do que é o tudo que a gente quer dar conta, né? O que é o seu tudo, qual que é a sua visão, o seu modelo do que vem a ser dar conta. Essa clareza é essencial. Então, por isso eu estou sempre repetindo aqui, que esse é um princípio que nós temos que trazer, que nós temos que olhar, que a gente precisa dar atenção. E um mito que muitas mães têm, né, uma crença enraizada que muitas mães têm, é que para eu dar conta, para eu conseguir, eu preciso de uma rotina redondinha, eu preciso de ter os horários tudo certinho para cada coisa, eu preciso de uma planilha ali militar onde vou conseguir cumprir aquilo que precisa ser feito de hora a hora. Isso é algo que eu costumo ouvir por aqui das mamães. E eu vim dizer para você que esse tipo de prática, essa planilha toda certinha, toda organizadinha, não vai salvar a sua vida do caos. E não é o que você precisa para dar conta. Você pode sim organizar a sua vida, você pode sim colocar tudo nos trilhos, sem necessidade de uma planilha toda certinha, sem necessidade de uma rotina militar toda redondinha, sem necessidade de uma disciplina assim, extrema. Você não precisa disso, sabia? Isso te soa como uma boa notícia? Sim ou não? Eu vou te explicar por quê, né? Porque nós recebemos aqui dezenas de perguntas sobre como estabelecer isso, né? E pode ser que uma rotina de ponta a ponta não seja o que você precisa. E por que eu digo isso? Porque existem outros elementos, existem outros fatores que são mais importantes, que dão mais resultado para você muito antes de você pensar em estabelecer uma rotina, muito antes de você pensar nessa ordem toda, né? E eu vou trazer para você aqui que elementos são esses, tá bom? Para poder te orientar, para poder te ajudar sobre como você consegue dar conta do que é importante mesmo sem rotina, mesmo sem essa disciplina exagerada. E que elementos são esses que vão te orientar? São elementos que vão te ajudar a entender como são os seus padrões de comportamento, como que você funciona, o que dá resultado para você, o que realmente te ajuda a ser mais produtiva, o que realmente te ajuda a se tornar aquela pessoa que vai falar e que vai fazer, né? Porque não é esse o nosso desafio? A gente faz um monte de planos, a gente se compromete com uma série de coisas e você vai lá, começa toda empolgada com a energia lá em cima, depois de um tempo aquilo vai minando, aquela disposição já não está mais tão grande, aquela iniciativa já não está mais tão presente e você para de se comprometer com aquilo que você desejava, fica se sentindo mal, tá? Então são essas bases, esses princípios que a gente precisa entender. Como que você funciona, para que você não fique aí tentando se encaixar na forma de todo mundo. Elisane chegando por aqui, seja bem-vinda, Eli. A Lene Bela Hair também e a Lúcia Gin também passando por aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Então, não existe, gente, uma receita feita para todo tipo de mãe e de mulher. Não existe uma forma pronta que funcione para todo mundo, sabe? Quando as pessoas chegam para mim e comentam assim, Laís, dica de organização, dica de produtividade, qual que é aí o hackzinho que vai funcionar, qual que é a dica que vai funcionar para todo mundo? Eu falo assim, não tem a dica que vai funcionar para todo mundo. É por isso que você ir lá no Google e procurar essas dicas nem sempre vão funcionar para você, nem sempre vão dar certo para você, por causa dos elementos que nós vamos explicar aqui, né?
Que elementos são esses, de você entender sobre como que você funciona. Então, mesmo que você não goste de rotina, mesmo que você não seja uma pessoa extremamente disciplinada, mesmo que a sua vida esteja assim virada do avesso, que esteja tudo um caos, ainda assim você pode se organizar. Ainda assim você pode ter tempo para você, você pode conseguir tirar os seus projetos do papel, você pode conseguir se organizar para ter tempo com seu filho, para ter conexão com a sua família, para descansar, tá? Então, mesmo que você tenha essa sensação de que você começa a tentar organizar essa rotina e a coisa não sai do lugar, ainda assim é possível você se organizar. E eu vou te explicar o porquê que isso é possível, tá bom? Então, como superar aí esse desafio se eu sou desorganizada, se eu sou procrastinadora, se eu começo as coisas e não consigo terminar? Como que a gente supera esse obstáculo? E tem também o comentário aqui da Pamela. Seja bem-vinda, Pamela. Amo rotina, sigo rotina, mas me sinto sobrecarregada. A Pamela já é do outro time aqui. Mãe e esposa trabalhadora, servindo na igreja, estudando. O que eu vou falar vai te ajudar também. Você vai entender por que você se sente sobrecarregada, tá bom, Pamela? O que a gente vai compartilhar aqui, você vai entender um pouquinho mais sobre si mesma. Vamos lá. Então, qual que é o princípio, gente, que eu comecei a comentar aqui? Laís, se eu não gosto de rotina, se eu tenho dificuldade de estabelecer isso e mesmo assim eu quero me organizar, mas não estou dando conta, como que eu faço para superar esse obstáculo? Ou mesmo quem consegue, né, se disciplinar dessa forma, tem um princípio, elementos que todas nós precisamos seguir. O primeiro princípio desses, né, que a gente precisa seguir é que você precisa identificar o que você deseja realizar com essa organização de rotina. Conseguindo, não conseguindo, né? Por que você quer organizar seu tempo? Por que você quer organizar seus horários? Muitas mães falam para mim todos os dias, Laís, eu só queria ter um tempo para mim, né? Eu me sinto cansada. Devolvo a pergunta. Por que você quer ter um tempo para você? Por que você deseja ser mais disciplinada? Por que você quer ser mais produtiva? Para quê? Qual que é a razão disso? Né? O que você quer criar na sua vida? Que sonho que você quer realizar? O que você quer tirar do papel? Porque a ponta aqui que eu quero levantar com vocês, gente, o essencial, né, a base, é que não existe gestão de tempo, organização de tempo, de rotina, disciplina, o que for, sem um porquê, né? Sem um propósito, sem um motivo. Porque esse propósito, esse motivo é que vai mobilizar a gente a entrar em ação quando a disciplina não está presente, né? Quando essa organização toda não está presente ainda, você precisa entender quais são os seus porquês, aonde que você quer chegar. Sem essa base, sem esse princípio, sem essa resposta, se você não sabe o que você quer realizar, você vai começar e não vai terminar. Porque você não sabe o que é importante para você, então não vai haver energia suficiente. Naquele dia que você não tiver com vontade, naquele dia que você não tiver assim, se sentindo assim no entusiasmo, na energia, o que vai fazer você se levantar e realmente agir? O que vai fazer você se comprometer para além da vontade? Você sabia que força de vontade não é o suficiente para você conseguir dar conta do que você deseja? Nossa, Laís, mas eu tenho tanta vontade, eu tenho tanto desejo, está assim, ó, queimando dentro de mim. Força de vontade não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a gente precisa de força de decisão, né? Decisão está acima do desejo e da vontade. E essa decisão, ela vem do quê? Qual que é o plano de fundo dessa decisão? É eu ter um porquê forte o suficiente, que vai me fazer falar e agir, que vai me fazer levantar e me posicionar. Né? Faça isso agora. Por quê? Qual é o propósito? Qual é a razão? Onde que você vai chegar? O
que você vai tirar do papel, o que você vai realizar. Isso faz sentido para você? A razão pela qual a maioria de nós, né, não consegue avançar, não consegue decolar naquilo que deseja, né? Quero ter tempo para mim, quero me conectar com meu filho, quero voltar a estudar, quero criar um negócio, tantos sonhos que nós temos, né? Junto com o ser mãe. O que vai fazer você tirar isso do papel é um propósito forte. Motivação significa ter um motivo para agir. Então não adianta simplesmente uma planilha, uma rotina organizada, um passo a passo. Tudo isso é legítimo e nos ajuda sim, mas sozinho não funciona. É por isso que eu escrevi aqui para vocês. Toda vez eu tô fixando o comentário e ele tá sumindo, gente. Eu não sei porquê. Deixa eu tentar aqui de novo. Por isso que eu fixei aqui no nosso comentário tema da nossa live, né? Organizar a sua rotina não é o suficiente para você dar conta. Então, para de ficar assim, se crucificando, se castigando, porque você começa e não termina, né? Inicia essa rotina, depois não tem consistência. Você não está conseguindo pela razão de que existe um esqueleto primeiro que precisa ser criado. Esse esqueleto começa por você entender, né? Aonde que eu quero chegar? O que eu desejo realizar? Quando eu comecei a trazer esses princípios para mim, lá em 2016, gente, a Manuela estava com 1 ano e pouquinho e eu queria conseguir estar presente, ser uma mãe presente, conseguir trabalhar, conseguir realizar os meus projetos. Eu aprendi a me fazer essa pergunta, né? Agora fixou, né, Michele? Agora consegui. Eu aprendi a me fazer essa pergunta, qual que é, né, o meu propósito inabalável? O que é um propósito inabalável? Aquilo que vai fazer com que você permaneça de pé, com que você continue nos dias em que não houver motivação, nos dias em que a vontade não estiver presente, nos dias que você não estiver tão disciplinada, né? Aquele dia que você quer ficar na cama. O que vai fazer você levantar? É esse propósito inabalável. É esse grande porquê. É esse forte motivo que vai fazer você fazer aquilo que é necessário e não somente aquilo que você deseja, que você tem vontade, tá bom? Então não há sentido em a gente organizar o nosso tempo sem a gente ter um porquê forte o suficiente. Qual é o passo seguinte? Existem passos seguintes que eu compartilho aqui com as minhas alunas. Eu tenho um programa de mentoria que se chama Tríade Materna e nesse programa de mentoria eu ajudo mães que querem conciliar os seus papéis, que querem conseguir ser bem-sucedidas na família e na carreira. E a gente estabelece esses princípios junto com essas alunas mentoradas, né? A gente estabelece essa base. Primeiro ponto eu já contei para você. Os passos seguintes que eu compartilho com elas é um conjunto de 3 habilidades a serem desenvolvidas por todas nós que queremos, que precisamos conciliar os nossos papéis. Todas nós que queremos decolar na família e na carreira. E eu vou contar para você que habilidades são essas que vão te ajudar a organizar a sua vida mesmo sem rotina. A primeira habilidade que a gente aprende, né? Estabelecer aí o marco zero, que é eu saber aonde que eu quero chegar. O passo seguinte é você conhecer o seu comportamento, você conhecer o seu perfil comportamental. E existem 4 tipos de perfis comportamentais que a gente identifica, que a gente ensina, que a gente aprende dentro do nosso programa. Mães que são planejadoras, mães que são analíticas, mães que são comunicadoras e mães que são executoras. Você tem características de todos os 4, mas vai ter ali 1 ou 2 que vão se acentuar mais em você, que vão ser mais presentes e que explicam como que você age, como que você se comporta, por que você gosta de rotina, por que você não gosta de rotina. Eu estava falando agora com alguém aqui que comentou lá em cima, não sei se foi acho que foi a Pamela, né? A Pamela gostou, falou que gosta de rotina. Isso já aponta para mim, mesmo sem eu sentar com ela, sem eu conversar com ela, qual que é o perfil comportamental dela, né? Pessoas que gostam de rotina têm um perfil mais voltado para serem um pouco mais analíticas, né? Elas gostam de detalhes, gostam de coisas específicas, gostam de enxergar o dia,
gostam de planejar um pouco mais, né? São mais voltadas para essa questão dos detalhes. Então, entender o seu perfil comportamental vai te ajudar a compreender como você funciona internamente, como funciona a sua mente, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, né? Quais são aí o seu estilo, né? De se posicionar, de se comunicar, né? De liderar as coisas que você tem para liderar. É um raio-x, na verdade, né? Que explica como que você reage às coisas, como que você responde, como que você funciona em cada um desses detalhes. Então, quando a gente compreende que existem pessoas, mães, mulheres com perfis diferentes, você compreende como você funciona, você vai entender por que não dá certo eu ir lá pegar uma dica no Google sobre rotina, que eu vou lá, aplico e não consigo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa mais expansiva, né? Mais pra cima, mais comunicadora. Você não vai gostar de rotina. Você não vai gostar daquela coisa encaixotadinha, tudo muito certinho, não vai fluir para você. E aí, por causa disso, não posso organizar o meu tempo? Não é assim. A Elisane é aluna nossa, tá aqui comentando, né? Conhecer o perfil comportamental nosso, dos filhos, do marido, muda totalmente a vida para melhor. E por que muda para melhor, né, Eli? Porque nós, nos entendendo, nós passamos a ser mais tolerantes, né, com as nossas dificuldades e passamos a valorizar aquilo que a gente tem de bom, né? A valorizar aquilo que a gente tem de potencial, de poderoso, de incrível, ao invés de ficar focada naquilo que você não vai tão bem, né? Talvez você não vai tão bem, não é porque você, eu sou lenta, eu tenho preguiça, eu tenho desânimo. Não, é porque você tem um jeito específico de funcionar, que você precisa de outras ferramentas. Você não precisa de uma planilha. Eu tive uma aluna aqui, que eu estou me lembrando de falar dela agora, que é a Mari, né? A Mari já esteve conosco fazendo live, por isso eu posso comentar sobre ela. A Mari veio buscar ajuda falando assim, Laís, minha vida tá um caos, tá uma desordem. E chegando aqui a Márcia e a Alice, sejam bem-vindas, meninas. A Mari comentou isso, minha vida tá um caos, tá uma desordem, eu não tô conseguindo dar conta das minhas coisas, né? Isso tá afetando meu relacionamento, eu não tô conseguindo cuidar da minha filha, cuidar da minha casa, trabalhar, reunir tudo isso e eu estou tendo dificuldades, isso tá afetando meu emocional, né? Tá afetando a minha energia, tá afetando aqui as nossas emoções em casa, o meu casamento e eu preciso mudar. O que eu faço? A Mari, um estilo assim completamente comunicador, né? Expansiva, né? Gosta de falar, sorridente, gosta de interagir com as pessoas, gosta de ter liberdade, né? Gosta de direcionar as coisas do jeito que fazem mais sentido para ela, né? Então ela gostaria de conseguir criar uma rotina onde ela não se sentisse engessada, né? Pessoas que são comunicadoras são mais expansivas, uma rotina certinha, arrumadinha para ela não vai funcionar. Ela vai se sentir presa. E ela aprendeu, a partir de compreender o perfil comportamental dela, né, que ela não precisava de se sentir presa, que ela poderia criar algo nos termos dela, que ela poderia criar algo que funcionasse para ela mesmo sem aquela coisinha disciplinadinha, certinha. Nós criamos aqui uma rotina em blocos que fez mais sentido, né? Ao invés de ficar pensando em horários, tudo certinho, pensar em objetivos para os blocos do dia, para a manhã, para a tarde, para a noite. Então dava para ela liberdade para ela fazer do jeito que ela queria, né? Sem abrir mão de um certo planejamento, né? Então, como que isso nos ajuda? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque antes de pensar em rotina, em organização, em coisas metódicas, antes de pensar sobre por que você se sente tão cansada ou tão sobrecarregada, mesmo seguindo rotina, você precisa entender sobre qual é o seu perfil comportamental, para você funcionar dentro da sua potencialidade,
né? Para você ter resultado de acordo com a sua essência, com quem você é. E não tentando se encaixar em uma forminha que sirva para todo mundo, né? Porque verdadeiramente não é assim, né? Não tem uma forminha para todo mundo. Quando você aprende a se respeitar nesse nível, né? Compreende como que você funciona, você passa a ser tolerante não somente com você, mas você passa a entender melhor os outros também. E quando a gente fala, gente, de organização, de planejamento de vida para mães, é inegociável também a gente pensar no outro, lembrar do outro, né? Você não vai dar conta de tudo sozinha. A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de contar com outras pessoas, a gente precisa estabelecer uma comunicação que funciona em casa, lá com o marido, com o parceiro, para que, né, vocês somem forças, dividam responsabilidades em casa. Então, essa linha entre qual é o meu perfil, qual é o perfil do outro, vai te ajudar muito a ser mais produtiva e a ter resultados. Quer você goste de rotina, quer você não goste de rotina, tá bom? A Eli tá comentando aqui, podemos focar nas nossas forças e usar elas para superar as nossas fraquezas. Exatamente, Eli. Eli, nossa aluna, sabe do que a gente tá falando aqui. Alice, estou precisando disso. Alice, se inscreva lá no nosso workshop Mães que Dão Conta, que vai começar no dia 5, tá? A gente vai trazer para vocês uma introdução do que são essas bases e uma introdução do que é esse treinamento que eu faço com as mamães, para você trazer isso para sua vida também, tá bom? A Renata também chegando aqui com a gente. Seja bem-vinda, Renata. Então, gente, te dei a primeira dica aqui, o primeiro princípio, que é você ter o seu porquê, né? O seu pra quê, aonde você quer chegar. O segundo princípio, segundo elemento que a gente falou aqui, conhecer o seu perfil comportamental. Terceiro elemento que eu vou te passar, para além de rotina organizada, você conhecer os seus valores pessoais, os seus valores de vida. Dentro da mentoria, a gente dedica uma sessão inteira só para falar sobre valores de vida. Laís, o que é isso, valores de vida, né? O que é isso que você está comentando? O que é esse elemento? Valores são os elementos que existem em você, quer você conheça ou não, eles estão aí presentes e que determinam como que você toma decisões diariamente, como que você faz escolhas para a sua vida todos os dias, desde de decisões assim irrelevantes, né, até decisões mais complexas. São os nossos valores que governam o modo como nós tomamos decisões e fazemos escolhas todos os dias. Então, se você é uma pessoa que tem aí dificuldade para tomar decisões, seus valores falam a respeito disso. Se você é uma pessoa que toma decisões rápidas, que é mais inconsequente, seus valores também falam sobre isso. Se você é uma pessoa que tem facilidade para isso, seus valores também falam a esse respeito, né? Eu tenho duas situações que eu estou me lembrando aqui para compartilhar com vocês sobre quando entender sobre valores, né? Foi determinante para que uma pessoa tomasse decisões inteligentes, decisões seguras, convictas na vida. Sabe aquela confiança, aquela autoconfiança que nós precisamos para seguir com os nossos projetos? Não sei se vou para o caminho A, se vou para o caminho B, se vou para a alternativa C. Entender sobre os seus valores vai te ajudar a ter paz para fazer escolhas. Eu vou te contar 2 exemplos, 2 situações aqui que aconteceram. Teve uma mamãe que eu acompanhei que ela estava voltando da licença maternidade e ela estava CLT e tinha um negócio, né? Tava CLT e tinha um negócio e voltando da licença maternidade com um bebezinho aí de uns 8 meses mais ou menos. E ela falava assim, Laís, eu preciso organizar os meus horários, porque eu tenho uma empresa, eu trabalho seletista e eu tenho um filho, bebê, eu tô voltando da licença maternidade, preciso me organizar aí sobre com quem que eu vou deixar ele, como que eu vou fazer para eu conseguir produzir, para eu conseguir dar conta. E chegou um momento que nós fizemos essa avaliação dos valores dela e ela se deu conta que ela se sentia muito pressionada
muito cobrada em relação à empresa na qual ela tinha uma sociedade com outra pessoa para poder dar resultado, para poder para produzir, para entregar as coisas no prazo, para fazer as coisas de um jeito X, para atender de uma certa forma, né? Que não tinham sentido com a mãe que ela havia se tornado, né? Não conversava mais com o estilo de vida que ela desejava para ela, que ela queria criar para ela. Ela tinha um valor de família muito grande e também um valor voltado para fazer as coisas com uma certa ordem e organização, um valor para ela. Não a ordem e organização de assim, deixa eu contrapor um outro valor para vocês entenderem melhor do que eu estou dizendo. Imagine uma pessoa que ela tem como princípio, como valor para ela, a competição, né? Então é alguém assim, ó, muito sangue nos olhos, bora lá, tarefa dada, tarefa cumprida, bora fazer, bora acontecer, pessoa muito cheia de energia, né, para agir. E uma outra pessoa que ela tem um ritmo mais lento, mais devagar, que ela precisa entender melhor para onde que ela está indo, ela precisa conhecer os detalhes, né, para que ela consiga entregar resultado. Ela não é lá tarefa dada, tarefa cumprida. Ela vai pedir, não, eu preciso de X tempo para poder fazer isso aqui com a excelência que eu desejo, né? Eu preciso fazer isso aqui com certa ordem, com certa organização, porque senão eu não funciono. Valores diferentes. Valor de ordem e organização, valor de excelência e valor de competição. O que isso tem a ver com a história dessa mamãe que eu tô te contando? O sócio, o parceiro, né, tinha um valor de competição. Né? Tinha um valor de tarefa dada, tarefa cumprida, de ir lá fazer, acontecer, agir. E ela, em um outro ritmo, se sentia cobrada, se sentia improdutiva, né? Para ser mais verdadeira ainda com vocês, eu me lembro de uma conversa nossa que eu achei tão, assim, triste de ouvir da parte dela, mas são as nossas emoções, né, gente? São os nossos sentimentos. Ela falava assim, Laís, eu acho que a maternidade me fez burra. Porque eu não consigo mais andar no ritmo das pessoas, eu não consigo mais dar conta. E nós fomos investigar, né, entender sobre esses valores e não tinha nada a ver, gente, com capacidade de entrega, com capacidade de fazer, com se sentir burra ou se sentir inteligente, não tinha nada a ver. Tem a ver com quais são os meus valores, qual é o meu ritmo para fazer as coisas, qual é o meu ritmo para funcionar aquilo que eu me proponho a fazer. Então, quando você compreende os seus valores de vida, que são essas regras que determinam como você está fazendo escolhas, como você está fazendo decisões, isso te ajuda também a ser mais produtiva para além de ter uma planilha, uma rotina toda organizadinha, né? Houve um momento da minha vida também que valor foi assim, ó, essencial para eu saber se eu ia para o caminho A ou se eu ia para o caminho B. Que foi quando eu tinha terminado o mestrado, estava ali, né, resolvendo, se não, na verdade, queria muito fazer doutorado, queria muito investir aí nessa carreira acadêmica, mas estava começando junto com esse plano profissional a construir minha família, né, estava grávida da Manuela, e precisava resolver. E agora? Eu vou seguir esse projeto de doutorado aqui junto com a maternidade, né? Eu vou fazer uma pausa, vou retroceder aqui um pouquinho, deixar para depois, ou vou levar simultaneamente, ou vou tomar a decisão de adiar a maternidade, né? Como que eu vou lidar com isso? Olha só que decisão importante. Era uma decisão, gente, que representava pelo menos 6 anos da minha vida dali para frente. Né? Quanta coisa acontece em 6 anos? Quanta coisa acontece em 6 anos? E entender sobre os meus valores, né, me fez tomar a decisão que me trouxe paz. Que poderia ser uma decisão aí completamente diferente se fosse uma escolha feita por você, porque cada uma de nós, né, tem ali um conjunto de regras, um conjunto de valores que vão fazer mais sentido pra gente. Eu acabei escolhendo não fazer o doutorado e tomei essa decisão super em paz. Encontrei um outro caminho que fez mais sentido para mim e isso me trouxe leveza,
né? Isso me trouxe segurança de entender que eu não estava deixando uma carreira de lado, né? Que eu não estava abrindo mão de mim mesma, como eu fui criticada por algumas pessoas. Nossa, mas você tá tão nova, você vai abrir mão, você vai deixar isso para depois, nossa, você já tá aqui engatilhada, é só ir lá fazer o processo seletivo e seguir, né? Você vai se deixar por causa de casa, por causa de criança, de família, será que você não pode fazer isso mais tarde? E aí, né, gente, como que a gente começa a se sentir? Se você não entender quem você é, não compreender os seus valores, você vai ficar assim, nossa, mas é mesmo, né? Nossa, vou deixar minha carreira de lado. Nossa, mas eu acho que o fulano tem razão. Eu acho que eu vou fazer isso que o fulano comentou. Você não vive pelos seus princípios, você vive pela expectativa dos outros. E entender isso é muito mais importante do que você se prender a regrinhas de rotina, de horário, tudo certinho ali, disciplinadinho. Isso é mais importante, né? As técnicas de produtividade, de organização, de gestão de tempo são extremamente úteis se você tiver levantado primeiramente esse fundamento, né? Que é o fundamento do seu autoconhecimento. E o próximo elemento que nós vamos falar aqui, que eu vou deixar um presente para vocês no final, a respeito desse próximo elemento, é sobre padrões de autossabotagem, tá bom? Padrões de autossabotagem. O que é autossabotagem? Quando você planeja, deseja, começa e você mesma é a sua inimiga na hora de encontrar os resultados que você se propôs a fazer, né? Você mesma coloca ali o empecilho. Você mesma cria circunstâncias, situações, pela forma como você pensa, pela forma como você sente, pela forma como você age, que te impedem de avançar na direção dos objetivos que você tem, né? Então, às vezes você é a sua maior inimiga. E isso tem uma razão de acontecer, né? Uma razão relacionada aqui à nossa mentalidade. Deixa eu ver se tá aqui, vou sugerir aqui para vocês, deixa eu pegar aqui rapidinho, para você entender da onde que eu tô falando isso, e vai acabar sendo uma dica de leitura aqui também. Ó, já falei desse livro várias vezes, e eu indico ele para todas as minhas alunas do nosso programa de mentoria. É o Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, tá? Pode pesquisar aí depois. Diz aqui, ó, por que só 20% dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Esse livro que eu estou indicando para você, ele fala sobre autossabotagem. Ele fala de que a sua mente, ela pode ser sua amiga ou sua inimiga, dependendo do quanto você se conhece. E ele apresenta aqui para nós sobre um conjunto de pensamentos automáticos, né? De padrões mentais de pensamento que nos sabotam. A gente aprende a desenvolver isso, começa isso lá na nossa infância, como uma espécie de mecanismo de defesa que a gente cria para os cenários da vida, para as coisas que nos acontecem naquele momento até então muito positivo, a sua mente como criança, como jovem, interpretando tudo que está acontecendo com você, e a gente leva isso para a nossa vida adulta, né? Em um momento em que você já sabe quem você é, já é mais responsável, mais maduro, mas você carrega certos padrões de pensamento que se estabelecem para você como um padrão de pensamento sabotador, tá? E existem aí 10 padrões de pensamento, 10 formas de agir, de pensar e de agir que levam a gente a viver essa vida de autossabotagem. Que padrões são esses, Laís? São muitos, nós não vamos falar todos aqui, mas eu vou citar alguns rapidinho para você. Exemplo, uma pessoa que ela é extremamente prestativa, extremamente generosa, né? Ela larga as coisas dela de perspectiva para poder atender, para poder socorrer o outro. Não sabe dizer não, né? Tá presente o tempo inteiro, sempre doadora, mas faz isso em detrimento, né, daquilo que são as prioridades dela. Aí está falando que a gente não deve ser generoso? Não. Estou falando de quando você perde as suas prioridades de vista e você diz sim para todo mundo e vive dizendo não para você.
E aí por isso você se atrapalha toda, você se compromete com mais do que você dá conta e você está buscando algo através dessa generosidade, né? E o que é esse algo que você está buscando? Coisas que foram deixadas sem resolver lá na infância e a gente leva para a vida adulta com um padrão de autossabotagem onde você é extremamente prestativa, né? Extremamente generosa e por isso você se atropela. Esse é um dos 10 padrões de sabotador. A gente tem um também que é um forte em mim, né? Quando eu aprendi sobre ele, eu entendi por que eu era tão dura comigo mesma. Um padrão de pensamento que a gente chama de insistente. Pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas que são assim exageradamente detalhistas, que querem as coisas num nível, um padrão assim de excelência, que ela tá ali, ó, insistindo para que aquilo saia de uma forma irretocável. A pessoa se sobrecarrega, não descansa, não tira os projetos dela do papel, né? Não age porque não está perfeito. Não está dentro de um modelo de excelência, assim, que ela definiu como sendo, nossa, menos do que isso aqui não dá. E isso nos castiga muito, porque faz com que você fique no plano dos sonhos, né? Fique no plano ali das ideias, não tira aquilo que você deseja realmente para colocar para o mundo. Exemplo prático disso acontecendo. A primeira vez, meninas, que eu fui fazer um vídeo para poder divulgar o meu trabalho na internet. Eu sempre comento isso aqui porque é ridículo o que aconteceu, mas para mim que estava ali na pele, foi sofrido. O que foi sofrido? Eu gravei o vídeo para ter coragem de publicar 55 vezes. O dia que eu contei isso em público, as pessoas riram de mim e eu me senti muito mal, porque teve uma pessoa que comentou assim, nossa, mas eu já tinha parado na terceira. Eu vou lá e coloco do jeito que tá. Foi quando eu comecei a entender o quanto que isso era sério pra mim, né? Que eu era assim, dura comigo, crítica comigo, começava as coisas, nossa, nunca tá bom, nunca tava suficiente, um grau assim de cobrança, de crítica, de perfeccionismo que não me deixava sair do lugar. Foi por isso que eu precisei gravar 55 vezes. Hoje eu não me importo mais, aprendi a dominar isso. Tanto é que tô aqui fazendo live para vocês todos os dias, né? Mas no passado, se eu não tivesse aprendido a lidar com isso, eu ia estar aqui. Nossa, mas os meus cabelos brancos estão aparecendo. Meu Deus, ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Qual desse cabelo branco aqui, né? Eu ia pensar assim, nossa, mas a minha pele tá aqui com esse defeito aqui, ó, essas manchinhas. Nossa, quem é que vai me escutar com essa pele desse jeito? E essa minha voz, esse meu jeito de falar, né? Então eu ficava só encontrando defeito, só encontrando problema. E por isso não precisava, é um vídeo, que coisa pequena. Gente, não é algo pequeno, não fique pensando, sabe, que as suas coisas são pequenas. Coisas simples do nosso dia a dia, elas abrem portas para um próximo passo maior. A gente precisa vencer aqui as nossas batalhas internas, interiores, diárias, que vão abrir caminho para o próximo passo, para o próximo nível. Você não vai chegar no seu próximo nível, dar conta do que você deseja, tirar seu projeto do papel, criar seu negócio, ter tempo de qualidade com o seu filho, de 1 hora, de 2 horas, né, ter um fim de semana com leveza, se você se sobrecarrega, que é tudo tão perfeitinho no seu dia a dia e você não consegue tirar 5 minutos para você, porque é dura, se cobra, perfeccionista demais, né? Então esse é um padrão de pensamento que é o insistente. Nós temos vários outros, ó. Tem o crítico, deixa eu ver se eu lembro de todos assim de cabeça. Tem o crítico, o insistente, o hiperrealizador, o hiperracional, o prestativo, Ai, gente, já travei aqui, ó. Gente, o esquivo. Ai, meu Deus. Vou ficar devendo. 3. Esqueci, tá? De memória eu não consigo falar os 10 pra vocês. Mas o que eu quero dizer pra você, né, com esses 10? E vou deixar um presente pra quem ficar aqui até o final a respeito desse conhecimento. Quando você não compreende a sua mente, você não entende a sua mente, você não entende quem você é. E eu falei aqui de um conjunto de coisas, ó. Saber definir os seus objetivos, os seus projetos, os seus sonhos.
Entender o seu perfil comportamental, seus objetivos, seu perfil comportamental, seus valores e agora um quarto elemento, que é o seu padrão de autossabotagem. A sua mente brigando com você nos seus desafios diários, né? E dentro dessa mente existe um modo sábio e um modo sabotador. Comentei aqui para vocês sobre o modo sabotador e existe o modo sábio. Qual que é o modo sábio? O modo sábio é aquele que fica ali conversando com você também. Lembra da história lá do anjinho, do diabinho? Tentando te convencer de quem você realmente é. O meu modo sábio, gravando aquele vídeo, ficava assim, não, vai lá e faz, né? Você tem uma mensagem para compartilhar, você tem mães para ajudar, vai lá e faz. Só entrega, depois você melhora. Esse era o meu modo sábio conversando comigo. E o modo sabotador, não, ninguém vai prestar atenção no que você tá falando se você aparecer aí com esse fio de cabelo branco. Não, arruma esse cabelo direito, não, imposta essa voz melhor, porque enquanto isso não estiver aqui redondinho, ninguém vai te ouvir. Então aquela briga. Quando você não sabe lidar com isso, você vai passar a sua vida toda escutando a voz sabotadora. E você não sai do lugar. Você se cobra, você se julga, você não avança, né? Porque não aprendeu a trabalhar a sua mente de uma forma que ela esteja a seu favor, né? A alimentar pensamentos que estejam a favor dos seus objetivos. Porque tudo tá aqui, gente. Né? Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Então a semente está aqui, a raiz está aqui. Então você precisa compreender esse seu modo de funcionar, né? E isso basicamente nós estamos falando do quê? Nós estamos falando sobre autoconhecimento. Esses elementos que eu passei aqui para você hoje, mais do que uma rotina perfeitinha, organizada, uma planilha, mais do que isso, eles são mais importantes, mais necessários. É esse autoconhecimento bem estabelecido que vai te dar permissão para você colocar sua vida nos trilhos, para você conseguir dar conta do seu dia, dos seus projetos, do seu trabalho, né, dos seus filhos, mesmo que você não tenha uma rotina perfeita. Então, quando alguém fala para mim que não consegue estabelecer uma rotina, eu vou falar assim, nossa, mas essa aí não dá conta mesmo. Não, a gente precisa entender outros parâmetros, a gente precisa compreender outras formas. A Eli tá aqui me dando um super suporte, colocando aqui os 10 sabotadores para vocês, tá bom? Porque eu não consegui lembrar os 10, lembrei de 7, ficaram faltando 3. O hipervigilante, não falei dele. Isso aí, Eli. Mas eu vou te dar uma dica aqui onde você vai encontrar tudo isso, tá bom? Olha só, Laís, por onde que eu começo então a colocar essa vida nos trilhos, a acessar esse autoconhecimento, né? Como que eu posso fazer? Como que eu posso... Inquieto. Foi os 3 que eu esqueci, ó. O inquieto... Peraí, a Eli tá colocando aqui. Eu esqueci o inquieto, o hipervigilante e o controlador. Isso aí. Inquieta aquela pessoa que precisa sempre de uma aventura nova para ela sentir que ela tá vivendo, né? Ela começa uma coisa e ela mal leva aquilo para frente, ela já precisa de uma outra coisa, ela já precisa de um outro projeto, de aventura em aventura, né? Ela não consegue se manter ali no momento presente. E aí por isso tem pouco resultado. Controlador, pessoa dominadora, que assim, ó, nossa, quer abraçar tudo, quer fazer tudo, quer controlar tudo, quer controlar a si mesmo e controlar as pessoas, né? E acaba pesando muito tudo isso, se sobrecarrega. Qual mais que eu esqueci? O hipervigilante, esse aqui também é duro. O hipervigilante é aquela pessoa que está sempre esperando pelo próximo problema. Quando é que vai acontecer a próxima tragédia comigo? O que é o próximo caos que vai surgir aqui? Qual é a próxima coisa que vai dar errado? Ela fica sempre vigiando assim, porque alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Nessa pandemia está sofrendo mais do que todas as outras pessoas, porque eles realmente, né, trazem essa energia para si mesmas de que, nossa, eu vou ser a próxima que vai acontecer um problema aqui. Então, é muito importante a gente conhecer tudo isso, tá bom, meninas? Laís, mas isso parece complexo para eu acessar sozinha, para eu entender sozinha, né?
Eu quero te ajudar nesse caminho de você olhar para você, de você acessar esse autoconhecimento, de você mergulhar em você, porque isso vai te destravar, né? Isso vai te dar, como eu falei, permissão para você fazer o que você deseja. E olha só, complexo é quando a gente está sozinha. Complexo é quando você está tentando conectar todas essas coisas, entender tudo isso sem ajuda, sabe? Complexo é quando você está lá no meio do seu caos, do seu emaranhado, e todo mundo tem, né? Todo mundo tem seu mundo de caos, né, gente? De desafios. E você não está achando a ponta do novelo. Sozinha é difícil. Acompanhada, com ajuda, fica simples, fica fácil, fica rápido, né? É aquele eureka que a gente precisa descobrir, entender por que as coisas não estão fluindo da maneira como eu desejava, né? Então, complexo é andar sozinha, complexo é você ficar tentando descobrir tudo sozinha. Complexo também é a gente passar a nossa vida toda patinando nos nossos projetos, porque a gente acha que a gente não consegue se organizar, porque você acha que você não consegue se disciplinar, né? Complexo é você não ter autoconhecimento. É isso que é complexo. Não é porque você, nossa, eu não sou disciplinada, eu não sou organizada, eu não dou conta, eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei fazer decisões, não sei fazer escolhas. Não fique se julgando dessa forma. Você só não teve acesso ainda, por enquanto, às ferramentas certas, ao conhecimento certo. Alguém te ajudar, segurar na sua mão, te apontar o caminho, né? Sem te julgar, sem ficar apontando os seus erros, mas ajudando você a encontrar aquilo que você tem de mais forte. Gente, conhecimento é poder, né? E se conhecimento é poder, aprender é o seu superpoder. Eu acredito que todas as mães, nós deveríamos, assim, sentar para sempre na cadeirinha de aprendiz, de estudante. Porque quando você compreende que não é sobre quem você não é ou sobre quem você é sobre quem você é, sobre o que você ainda não aprendeu. É esse que é o jogo da vida. Não é sobre o que você não sabe, é sobre o que você ainda não compreendeu. Não é sobre quem você é ou deixa de ser, é sobre aquilo que você ainda não conheceu, tá? Então, as coisas ficam mais simples quando a gente entende isso. Nossa, não consigo conduzir aqui meu casamento. É sobre o que você ainda não aprendeu, ainda não sabe. Nossa, eu não consigo me conectar. Não consigo me conectar com meu filho. É sobre o que você ainda não aprendeu. Tudo é sobre o que a gente ainda não aprendeu, o que a gente ainda não conheceu. Tá bom? Então, não é complexo. Com ajuda não é complexo, tá? Com acompanhamento não é complexo. Sozinha, aí realmente é mais difícil, porque a gente tá ali envolvido no nosso caos. Isso também para mim, tá? Que trabalho aqui, que atuo como mentora, ajudando mães, ajudando mulheres. Eu tenho os meus desafios em que quando eu tô ali tentando enxergar tudo sozinha, muitas vezes é difícil. Por isso eu também participo de programas de mentoria, de acompanhamentos, para que eu possa ter vivência naquilo que eu compartilho com você, né? Porque eu sou feita do mesmo material, né? Tenho os mesmos desafios, por isso que eu te entendo. E compreender, gente, esses 4 elementos que nós falamos, já caminhando aqui para o nosso encerramento também para eu deixar o presente que eu vou preparei para vocês, na verdade, 2 presentes, tá? Não dá para passar tudo isso numa live, tá bom? O que eu tô contando aqui para você, não tenho a intenção de que você compreenda tudo, porque live, aula aqui no Instagram, nas redes sociais, é um outro nível de aprofundamento que a gente conhece. Quando a gente vai falar de definir objetivos, de autossabotagem, de valores, de perfil comportamental, nada eu preciso de 5 horas para fazer isso com alguém, né? Porque é um nível de profundidade maior, a gente precisa ouvir você, a gente precisa conhecer você. Então, o que eu trouxe aqui no nosso conteúdo foi para te despertar de que isso existe, de que existe um caminho, de que existem alternativas e possibilidades que você pode conhecer e que você pode acessar. Mas não dá pra gente falar disso numa live. Mesmo assim, eu quero te dar a oportunidade
de você conhecer um pouquinho mais sobre isso, ter acesso a essa informação, tá? Então, a primeira dica de ouro que eu já te dei, além de todo o conhecimento que eu te passei aqui, foi a sugestão do livro, tá bom? Esse aqui é só sobre autossabotagem. A gente falou de autossabotagem, falamos de valores, falamos de perfil comportamental e definição de objetivos. Este aqui é só sobre autossabotagem. Você não vai querer conhecer tudo de uma vez, né? Então vamos... Eu ouvi uma frase outro dia. Como que a gente faz para poder comer um elefante? Divida esse elefante em pequenas fatias de bife. Então, tô te dando aqui uma fatia de bife. Qual é essa fatia? Essa dica de leitura, tá bom? O segundo presente que eu vou te dar, você vai pesquisar no Google por isso aqui, ó. Teste de sabotadores. Teste de sabotadores. Tracinho. Inteligência. Tô escrevendo aqui. Inteligência positiva. Tá? Inteligência positiva. Pesquisa aí dessa forma no Google e você vai ter acesso ao teste de perfil de autossabotagem. Lá não tem a devolutiva, né? O que é a devolutiva? Entendi quais são os meus sabotadores. Como é que eu aprendo a lidar com eles? Lá não tem. Isso aí você precisa de um profissional te ajudando. Mas já vai te dar acesso a um conhecimento. Você vai entender aonde que você está sofrendo, né? Aonde que está o seu desafio. Tem um relatório lá que pode te ajudar bastante. Segundo presente, tá? Terceiro presente que eu vou deixar aqui. Eu preparei um resumo dessa nossa live, tá? Dessa nossa aula aqui, que é aquecimento para o nosso workshop Mães que Dão Conta. E esse resumo, ele está já liberado desde ontem à noite lá no nosso canal do Telegram. Eu deixei o link para o canal nos nossos stories. É o canal de Mãe para Mãe, onde eu coloco notificações dos nossos conteúdos, compartilho áudios, compartilho materiais complementares, conteúdos extras. Lá a gente sai desse barulho aqui do Instagram e temos apenas o nosso grupo de mães que estão crescendo lá. Somos mais de 200 mães. Então você pode acessar os stories, pegar o link, entrar no nosso canal do Telegram e o resumo dessa live está lá disponível para você. Só que quem está aqui, né, vai ter acesso à senha para liberar o PDF. Vou colocar aqui a senha, ó. Eu dou conta, sim. Tá? Eu dou conta, sim. Hashtag eu dou conta sim, tá bom? Quando você abrir lá o PDF, ele vai pedir essa senha. Você vai abrir o resumo da live e ele vai pedir uma senha. A senha é essa aí, tá bom? Você vai escrever hashtag eu dou conta sim. Se você não conseguir abrir, tenta sem a hashtag, tá bom? E você vai ter acesso a resumo da nossa live. Quem gostou do presente? Dos 3 presentes que eu preparei? Comenta aqui comigo. Deixa eu ver se tem pergunta. Se você tiver uma pergunta, esse é o momento de você trazer aqui, tá bom? Enquanto você pensa aí se tem uma pergunta pra gente poder fechar, vou deixar meu último recadinho. Nós estamos na maratona de aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta, que é um treinamento online, gratuito, ao vivo, que vai acontecer na semana que vem. Segunda, terça, quinta e sexta, nós vamos estar juntas. E eu vou trazer para vocês, né, as chaves necessárias para você conseguir conciliar os seus papéis, colocar sua vida nos trilhos e ser bem-sucedida na sua família e na sua carreira. Você não tem que escolher entre sua família e a sua carreira. Com aquilo que eu vou te ensinar, com o que eu vou trazer para você, o que eu vou te mostrar, você vai compreender como você pode seguir com seus projetos, como você pode colocar sua vida nos trilhos e decolar nas 2 áreas, né? Quem disse que para crescer profissionalmente, isso tem que ser feito ao sacrifício da minha casa, da minha família? Não. Quem disse que você tem que estar apenas mãe e não pode tirar os seus sonhos, seus projetos profissionais do papel? Também não. Eu quero te ajudar a entender
a descobrir as chaves que vão te permitir acessar essas duas áreas sem culpa, sem sobrecarga, sem cansaço. Para isso, você precisa se inscrever no nosso workshop. Como que inscreve? O link da bio aqui no Instagram, você vai deixar seu nome, seu e-mail, e você vai acessar uma página de inscrição para estar conosco, e o passo seguinte é você entrar no grupo de alunas. Nós temos um grupo no WhatsApp, ele está fechado, tá bom, gente? Vou te ajudar a trabalhar com foco. O grupo no WhatsApp não é para ficar lá, bom dia, boa tarde, boa noite, fotinha de neném, de gatinha, etc. Não. É pra gente trabalhar focada. Ele está silenciado até o início das nossas atividades, e lá nós vamos entregar conteúdos complementares, nós vamos entregar materiais extras para poder ajudar vocês que vão estar conosco na nossa maratona, tá bom? Então corre lá e se inscreve. Deixa eu ver aqui os comentários. Me sinto frustrada porque acredito que outras pessoas sabem mais. Michele, não importa o que o outro sabe, importa o que você sabe e já está colocando para o mundo, né? Às vezes a gente foca e preocupa demais com o que nós não sabemos. Eu tive uma aluna que era assim. Ela queria, por exemplo, abrir alguns cursos, algumas formações dentro da área de atuação dela, e ela não começava porque ela entendia assim, nossa, mas eu ainda não tenho conhecimento suficiente. Mas eu não tenho conteúdo suficiente, eu tenho que fazer o curso X, o curso Y, ler o livro Z. E tinha um monte de coisas que ela sabia, que ela conhecia, mas não estava colocando isso para as pessoas, né? Novamente, aquele perfeccionismo nosso, onde a gente quer que tudo esteja perfeito, completo, para então você agir, para então você se posicionar. E esquecemos com isso, com esse comportamento, de que a gente melhora e se aperfeiçoa quando a gente começa. Se você esperar, tá tudo perfeito, tudo redondinho, tudo excelente, irretocável para você agir, pode ser que seja tarde demais e pode ser também que saia muito mais caro para você, né? Porque você gastou tanto tempo, tanta energia para começar, que quando vierem ali os desafios, você vai pensar assim, nossa, mas eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, eu gastei tanta energia, não tem nada mais para melhorar e eu não tô rompendo. Então, se permita aí aperfeiçoar, começar ao invés de ter tudo perfeitinho. Você só vai conseguir fazer isso quando você parar de olhar para o outro e começar a olhar para você, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que ela comentou. Não tenho nada para acrescentar. Acredito que outras pessoas sabem mais, que eu não tenho nada para acrescentar. As pessoas vão se conectar com você, tá bom? Vão se conectar com a Michele. E existem assim, ó, ninguém vai copiar a sua história. Ninguém tem uma história como a sua. Existem pessoas que precisam da essência da Michele. Minha formação e currículo. Peraí que eu já falo. Eu não entendi a pergunta, Michele, que você colocou aqui, ó, a minha, aí você pôs interrogação. Não entendi. Ou você tá perguntando da minha. Não sei se você tá comentando da sua ou da minha. A minha formação, né, antes de eu fazer a minha virada de chave, eu fiz uma faculdade em turismo, mestrado na área de geografia, planejamento de turismo, e ia seguir o doutorado com essa parte. Criar mapas cartográficos, ajudar as pessoas, as cidades, os municípios a se organizarem em relação a atrair turistas. Fazia isso, vocês acreditam? Hoje eu ajudo mães e ajudo mulheres, né, a encontrar ali os pontos que elas precisam desenvolver nelas. Eu costumo contar que eu fiz uma ponte, né? Antes a gente trabalhava com essa coisa de mapeamento, de organização, para as pessoas saírem de um ponto A e ir para um ponto B, onde elas queriam desfrutar, né? Onde elas queriam passar por um momento gostoso, um momento de viagem, um momento de férias. Hoje eu ajudo essas mães a fazerem a mesma coisa, mas em relação à vida delas, né? Então, sou apaixonada pelo que eu faço. E aí, depois que eu saí dessa área de atuação acadêmica, eu comecei a me especializar em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento humano, né? Fiz formações em coaching, fiz programas de mentoria, fiz formações em programação neurolinguística, fiz formação em análise de perfil
comportamental e venho aí desde 2016 estudando, me capacitando, me preparando cada vez mais para ajudar vocês aqui, tá bom? Então tem uma formação voltada para desenvolvimento pessoal, prática e outra formação mais acadêmica. É isso. Então, meninas, tá dado todo o recado aqui de hoje. Amanhã nós temos live novamente, aula novamente às 7, tá? E à noite também, já que a gente tá na maratona, maratona é maratona, né? Então, estamos todos os dias, 7 da manhã, com conteúdo meu, e 7 da noite, com conteúdo compartilhado com alunas minhas. Então, as minhas alunas estão vindo aqui contar os desafios, as histórias de superação delas e como que elas conseguiram aí sair desse ponto A e ter o resultado que elas desejavam, mesmo com maternidade, mesmo com perrengue, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades. Então, esteja aqui comigo também às 7 da noite para a gente poder crescer juntos. 7 da manhã, 7 da noite, até o final dessa semana. Corre lá e se inscreva no nosso workshop. Novamente, para acessar o resumo da aula de hoje, você tem que entrar lá no canal do Telegram, está nos stories o link, e colocar a senha. Qual é a senha? A senha é Eu Dou Conta Sim, tá bom? Para você pegar lá o resuminho de tudo que a gente compartilhou hoje. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!